Oi, galera do programa Faniquito, e hoje eu vou bater um papo com uma pessoa muito especial, muito querida, muito conhecida, um ser humano assim ímpar, um profissional fofo, gostoso, todo mundo adora, e muitas pessoas que hoje já são adultas, até avós, já passaram pelas mãos desse querido pediatra que está aqui do meu lado, pode abrir, Dr. Rafael Benedito Russo. Tudo bem, Dr. Rafael? Tudo bem, Patrícia. Estou feliz por você estar aqui na minha casa e por ter me convidado para essa entrevista. Muito obrigado. Tá? Tenho que agradecer você. Já conheci a sua família de longo tempo, suas irmãs, seu pai era amigão meu. Eu fico feliz de você estar aqui hoje. O prazer é todo meu, porque o doutor Rafael, meu Deus do céu, que já teve de gente, de amigas minhas, minha filha Marcela, ele foi pediatra também da minha filha Marcela, quando era pequenininha, né? Doutor Rafael, ele é pediatra e ele também é clínico geral, tá, gente? Quanto tempo você é formado? Olha, Patrícia, eu me formei em 1972, então já vão 45 anos na Escola Paulista de Medicina. Na época era a Escola Paulista de Medicina, hoje é a Unifesp. Então, naquela época, tinham poucas escolas médicas no estado de São Paulo, tinham cerca de 5 escolas médicas para a gente escolher. Então, a gente lutava muito para conseguir vaga nessas escolas. Depois de 69, 70, que com a entrada da Revolução de 64, que resolveram aumentar muito o número de escolas médicas aqui no Brasil. Você é mogiano? Sou mogiano da Gema. Ah, é? Sou mogiano daqueles... Nasci ali no bairro São João. Quando eu nasci, nem eram levadas para a maternidade. A gente nascia em casa mesmo. E tinha a parteira e acompanhava o parto na casa. E foi assim que eu e meus irmãos nascemos ali no bairro de São João. Vocês vão conferindo aí algumas imagens. Tem a imagem da Letícia, minha amiga querida Letícia Machado, com o neto, o filho dela. E tem bastante imagens aí, né? De alguns bebês, né? Quer dizer, na verdade foram vários, mas é que até da minha filha Marcela, né? Eu cheguei a dar, sim, para ele uma foto, ele não lembra, mas até achar todas essas fotos, porque foram muitas crianças que passaram pelas suas mãos, né, doutor? E que hoje já estão adultos, casados e até avós, não é isso? São belas, bonitas. E da sua filha eu devo ter, sim, porque eu não desprezava. As fotos estão guardadas, é que não houve tempo de eu procurá-la, mas deve estar aí comigo. Legal. Se eu encontrá-la ainda esses dias, eu mando para você. Legal. Que foto bonita aquela, você com a Marlene, tua esposa, de mini saia na tua formatura, coisa linda que é aquilo lá, hein? Na época... Pernão? Na época era roupa de sucesso, era mini saia. Nos anos 70, início dos anos 70, que a minha formatura foi em 1972. Então, desde aquela época, e bem antes, nós já estamos juntos há mais de 50 anos. Olha só. Né? Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, o Fernando Luiz, que é ortopedista, que é o mais velho, e a minha filha Paula Regina, que é pediatra. Então, eles aceitaram, fizeram a mesma profissão. Eu fiquei feliz deles terem feito medicina, né? Mas eles, graças a Deus, eles estão bem, estão clinicando em Mogi e estão me substituindo à altura, viu? Graças a Deus. Também, né? Com esse professor, né? Com esse mestre, né? Ele foi até 1 ano e meio de idade, ele foi pediatra do Neymar, do jogador Neymar, né? Olha só que legal. O João também, o jogador, o Feijão, né? Também foi seu paciente. O Neymar, na época, eu cooperava com a União, eu e o Dr. Capri. Cooperávamos, acompanhávamos a União no interior. Era a época que o vereador Ado era o presidente da União. Então tinha uma ajuda grande da universidade, que a UMC, ela na época,
ela era colaboradora do clube. Foi uma época boa, então a gente também ajudava a União. Então, nessa época, os filhos dos atletas da época, a gente tratava no consultório, né? E quando o Neymar nasceu na Santa Casa, a gente acompanhou, depois no consultório, até que o pai dele sofreu um acidente quando vinha de Santos para Mogi, quebrou a perna, ele não voltou para Mogi. Né? E os filhos também da querida Marta Pinto, né? O Flávio, tá aí a fotinha, eu esqueci o nome do outro. É o Plínio e o Flávio. O Plínio está nos Estados Unidos há alguns anos. E o Flávio é nosso contador favorito aí de Mogi das Cruzes, com seu escritório, né? E a Martinha, que a gente fala carinhosamente Martinha, foi professora dos meus filhos. Eu quero até, com essa oportunidade, mandar um beijo para ela. Faz muito tempo que eu não vejo a Martinha, que está em Guararema, né? Então eu não a vejo há algum tempo. Agora, você estudou no Washington Luiz, né? Você estava mostrando até aquela carteirinha falando a respeito da assinatura, né? Naquela carteirinha. Explica pra gente aquilo. Então, eu comecei os meus estudos no Grupo Escolar Coronel Almeida. Tive como professoras Dona Juvita Franco, né, Dona Iracema Brasil, e depois, então, entrei no ginásio do Estado, né? O ginásio do Estado, a gente fazia um exame de admissão para ingressar no ginásio do Estado. E no ginásio do Estado, nós tivemos na época como nosso presidente do GEUP, que é o Grêmio Estudantil, o Baldo Pereira, o Antônio Benetazzo, que na carteirinha tem a assinatura dele, eu guardo com muito carinho, que foi o indivíduo que lutou na época da Revolução de 64, e ele era artista plástico na época em que foi preso e a ditadura ocorreu tudo com ele. É uma pessoa importante, então essa carteirinha tem a assinatura dele. Tem um carinho e um valor. Tem um carinho. Poucas pessoas, eu acho, que têm a carteirinha do Grêmio Estudantil Baldo Pereira com a assinatura dele. Mas esse Grêmio é em Mogi? O Grêmio era do Instituto Washington Luiz. Ah, tá. Chamava esse nome. Chamava Grêmio Estudantil Baldo Pereira. Naquela época, os estudantes, antes da Revolução de 94, participavam muito da parte política, né, da cidade, e eram mais ativos. Então, vários alunos ali participaram de lutas para ver se terminava com a Revolução Militar de 64. Então, vários alunos ali até morreram na luta contra a Revolução, querendo a democracia no país, né? Então foi isso. Muito bem, eu quero saber o seguinte: como é que você vê a medicina nos dias de hoje, né? Que a gente sabe que mudou muito. Fala um pouquinho disso. Então, eu vejo com certa tristeza, ainda mais vendo que há 15 dias o nosso ministro da Saúde acusou os médicos como sendo responsáveis pelo caos que está a medicina no Brasil. Ele é engenheiro, ele não sabe nada, esse cara. Eu não tenho dúvida disso que você está falando. Mas esse indivíduo vem a público acusar os médicos pelo caos. Isso é brincadeira. Isso aí é uma brincadeira de mau gosto. Onde já se viu vários anos, aí nós estamos vendo que os hospitais, as casas de saúde filantrópicas, como as Santa Casas e outras, né, não recebem ajuda nenhuma do governo, lutam com uma dificuldade tremenda, faltando tudo, e os médicos ali se virando de toda maneira. E quanto eles ganham, né? Que é um absurdo. É um absurdo se falar quanto que o médico ganha para fazer uma cirurgia daquelas grave, inclusive, vocês não vão acreditar, é uma piada. É uma piada. A gente vai nos hospitais, mas se vê de toda maneira, e não tem nem leito, o governo não dá leito para a pessoa deitar. Há pouco tempo eu fui visitar um colega, e eu que entro em todos os hospitais, desde 72 entrei em hospitais, mas eu fui em um hospital aqui de Mogi, mas é um caos que estava lá dentro, porque não tem lugar para paciente, não tem nem cama.
Quer dizer, o governo não dá cama para as pessoas, pelo menos deitarem quando chegam ao hospital e vem acusar que são os médicos. Isso é uma brincadeira de mau gosto tremenda, viu? Ele foi muito infeliz, inclusive bombardearam ele nas redes, esse cara, né, o ministro da Saúde, nas redes sociais. E há tempo também com essa política de mais médicos, trouxe para nós um número exagerado de escolas médicas, sabe? Que o que está faltando é que as escolas médicas, eu dou aula desde 1975 de pediatria, né? Então eu vejo que as escolas médicas precisariam ser aprimoradas e não abrir novas escolas, aumentando o número de vagas excessivamente, fazendo com que, com isso, eles conseguem pagar pouco ao médico, porque a concorrência aumentou exageradamente, mas não trouxe benefício para a população nenhum. E o pior são esses jovens, esses médicos jovens que é colocado aí para trabalhar com péssima formação, né? Eu acho que toda faculdade de medicina tinha obrigação de ter um hospital. E está cheio de faculdade de medicina aí que não tem um hospital, né? Para aprendizagem, para sustentar, né? Sem dúvida, isso que você falou é a realidade. Sem hospital, os alunos têm pouco aprendizado prático. Eles têm aprendizado teórico, porque preferem deixar na sala de aula 80 alunos com um professor, e enquanto que num hospital precisaria ter maior número de professores. Então, eles saem, coitados, eles quando entram na faculdade, eu digo coitado, porque quando eles entram na faculdade, eu vejo, eles têm uma vontade imensa de atender as pessoas, de atender bem, mas com o passar do tempo eles vão vendo o caos que está, até para eles o aprendizado. Sem contar a concorrência desleal, que hoje muitos alunos vão para a Argentina, vão para a Bolívia, onde o nível é menor ainda do que o nosso de ensino, e voltam para o Brasil sem nenhum exame de aprovação. Então, eles entram no nosso mercado de trabalho concorrendo com médicos formados na USP, na Escola Paulista, em várias outras faculdades de nome, eles concorrem deslealmente, porque não faz nenhum exame de aprovação e vão lá estudar, e às vezes nessas escolas da Bolívia e da Argentina o curso é feito à distância, eles nem aparecem nas aulas. Então é um caos que o nosso ministro devia ver isto e não ficar falando bobagem pela mídia, né? Acusando pessoas que estão trabalhando aí, tentando salvar vidas de todas as maneiras. Ele, além de não entender nada da área de saúde, ele tem plano de saúde maravilhoso, né? Família, tudo é bem tratado. Então, ele realmente devia ter ficado quieto, porque calado ele já estava errado, né? Exatamente. Meu amor, vamos falar um pouquinho da pediatria. Como é que está a pediatria nos dias de hoje, a pediatria moderna? Como você vê? Tem diferença? O que mudou? Olha, a pediatria como especialidade não faz muitos anos não que se tornou especialidade. Lá pelos anos 50, um pouco antes, que se tornou especialidade, né? Até então, o médico geral atendia a criança também. E a pediatria de hoje, ela estuda de uma forma diferente de antigamente. Nós procuramos aplicar uma puericultura, que é muito mais importante do que tratar a doença. O que é? Que falou o quê? Puericultura. Que é isso, doutor? Que é o cuidado com a saúde. Certo? A gente tem que cuidar da saúde da criança antes que ela adoeça. E se ela adoecer, então, prevenção. Se ela adoecer, fazer com que ela volte rapidamente às suas condições de saúde. Então, é muito mais importante prevenir, sempre falar, e é verdade, do que remediar. E nessa prevenção, procura-se fazer uma puericultura no sentido de que no futuro essas crianças não tenham as doenças degenerativas que matam tantas pessoas hoje, como é o caso do infarto, do diabetes, né, da hipertensão arterial. Então a gente já cuida desde pequenininha para que no futuro isso não ocorra. E com o aumento da vida média das pessoas, que hoje está ao redor de 75 anos, a gente espera que as crianças que nasçam agora
vão chegar a 100 anos ou mais. Então a gente aplica uma puericultura voltada para que no futuro elas não venham a ter essas doenças degenerativas, né? E isso, então a gente passa a orientar os pais nos cuidados gerais, inicialmente, principalmente com o aleitamento materno, né, que é tão importante. A gente tenta explicar a importância. Eu gostaria que você me desse só um tempinho para mim falar dessa importância. Eu ia perguntar realmente sobre o leite materno. Isso, da importância das mães amamentarem. Então, essas mães devem já se preparar, mesmo antes de casar, saber da importância do aleitamento materno. Porque quando a mãe pode comprar um leite de qualidade para dar ao seu filho com orientação médica, mesmo assim essas crianças têm um risco grande de ter alergia, sabe? E quando a mãe não dá o leite materno, a criança já está num risco de ter obesidade, entendeu? O relacionamento mãe-filho não é adequado, né? Quando a criança chega ao seio da mãe, ela recebe o que a gente chama de acalento, carinho. Então, psicologicamente, isso daí vai ter uma influência enorme na vida futura, porque esse acalento nos primeiros anos é que forma a personalidade da criança. Então, nos 2 primeiros anos de vida, a gente não lembra do que ocorreu conosco, mas esses 2 primeiros anos foram importantíssimos para que o nosso cérebro guardasse coisas que no futuro vão ser importantes, né? Então, esse relacionamento da mãe com a criança é importante. E as mães se beneficiam muito quando amamentam. Além também, né, doutor, o movimentão que a criança tem, que é bom para a parte respiratória, para o pulmão, é bom para a parte da gengiva, do nascimento do dente, não é isso? É importante para a linguagem da criança, entendeu? É importante também a mãe saber que ela amamentando, a natureza dá um prêmio a ela, que evita o câncer de mama, né? Que hoje as mulheres entre 30 e 50 anos é uma causa importante na mortalidade da mulher. Então evita câncer de colo de útero e traz um benefício enorme. Cada dia mais se descobre muita importância em se dar o leite materno. Agora, doutor, me fala uma coisa, pode amamentar até 2, 3, 4 anos, enquanto tiver leite pode amamentar? Sem dúvida, pode sim, pode. O leite continua com a mesma qualidade? A qualidade é a mesma, não tem leite fraco, entendeu? Geralmente a gente pede para deixar de amamentar, a partir até 1 ano estaria bom se a mãe tiver condições de comprar um leite de qualidade e tiver uma alimentação saudável com outros nutrientes. Mas em caso de mãe que a gente fica em dúvida, pode amamentar 2 anos, 3 anos, que não vai fazer mal nenhum para a criança e nem para a mãe. Entendeu? Mesmo que a mãe venha a ter outro filho, engravidar, não traz problema nenhum. E no caso, por exemplo, eu com 4 meses secou meu leite. Secou. Então, isso daqui ocorre com frequência. Fazer o quê? Quando o pediatra observa isso, e ocorre, né? Pode ocorrer porque a produção do leite materno está muito relacionada à sucção da criança, mas está relacionado muito a fatores ambientais. Traumas, qualquer problema que ocorra na vida da mulher, ela pode deixar de ter o leite. Pode ser o que aconteceu, que na época eu realmente passei por uma fase muito difícil, eu até creio nisso. Não, mas é real, que a gente observa até o contrário. Às vezes a mãe deseja tanto ter um filho, adota uma criança e surge leite no seio materno, porque o nosso sistema nervoso, onde é produzido o hormônio que estimula a lactação, esse hormônio, a sucção, é o que vai estimular mais. Mas os fatores ambientais podem influir na glândula lá na pituitária e fazer com que diminua a produção desse hormônio. Entendeu? Então, isso controla. Então, pode secar ou, ao mesmo tempo, ter. Então, é importante que as mães aprendam a importância do leite para que elas saibam que quando nascer o seu filho, ela possa estar com vontade de amamentar, porque tem várias coisas que atrapalham, sabe? Não, o emocional é tudo na vida da gente, né? Isso aí não tenha dúvida. Eu lembro que eu fiquei com uma tristeza, porque até hoje,
quando eu vejo não só uma mulher grávida, eu assim, ai, fico morrendo de inveja branca, claro, né, gente? Mas dá uma inveja, uma saudade. E quando eu vejo também, eu lembro que eu olhava para minha filha, aquele movimento de sucção, aquela boquinha pequenininha, fazendo aquele movimento, mas consegui só até os 4 meses. Depois, simplesmente secou. Quando não conseguem, não devem ficar também com culpa disso, né? Porque acontece em várias situações, né? A mãe, às vezes, tem problemas e não pode ter que trabalhar fora do lar, que hoje é muito comum. Então, não devem ficar também com tanto problemas porque não amamentou. Mas, se puder, devem saber da importância. Uhum. Agora, uma pergunta meio besta, mas até curiosa. Não sei se é besta, mas sabe que eu acabo perguntando. E se o adulto tomar leite materno, o que acontece? Faz mesmo bem ou já não serve mais para nada? Olha, Patrícia... Te peguei! Olha, Patrícia, as perguntas bestas são boas para a gente raciocinar. Eu falo sempre para meus alunos. E quando eu não sei responder, eu procuro ver. Essas coisas eu vou ter que procurar ver melhor. Mas mal não faz. Mal eu tenho certeza que não faz nenhum mal. E é ruim esse leite? Tem algum benefício. O leite materno não é ruim. Ele é bem adocicado. Ele tem até... Não é ruim, é horrível. Parece leite podre, leite estragado. Eu já experimentei, doutor. O leite, olha, só para você ter uma ideia, o açúcar do leite chama-se lactose. No leite de vaca tem ao redor de 7% de lactose. No leite materno tem 11% a 12%. Por isso que quando se dá leite de vaca, coloca-se um pouco mais de açúcar. Entendeu? O leite materno é bem adocicado. Ele é clarinho, branquinho, mas parece fraco, mas não existe leite materno fraco. O que ocorre às vezes é que a mama produz uma quantidade menor, mas fraco não existe. Você já experimentou? Olha, não experimentei. Ah, doutor, é por isso que você está falando, porque é ruim. Parece leite de cabra. Ai, não gostei, não. Talvez seja por causa da lactose. Né? Eu particularmente não gostei, não. A lactose é açúcar, é doce. Sei lá, né? Eu perguntei porque eu falei, caramba, porque a gente ouve sempre falar que depois do leite materno, o ovo é o alimento mais completo que tem depois do leite materno, né? Que seria o ovo, os ovos. Então, de repente, aí, né, a gente tomar um leitinho materno aí, não sei como, mas... Né? Não faz mal nenhum, viu? Mal tenho certeza absoluta que não faz. E talvez traga benefício, sabe? Porque... existe uma substância no leite que denomina-se IgA secretora. Essa IgA secretora é uma substância que impede que bactérias fiquem aderidas no intestino ou nas vias respiratórias. Então, por isso que a criança amamentada ao seio recebe essa IgA secretora e não tem quase pneumonia e nem diarreia, que são as duas importantes causas de mortalidade infantil. Então, essa substância, talvez para o adulto também vai produzir a mesma coisa. Então... Não, inclusive, recentemente, no Fantástico, acho que semana passada, alguma coisa assim, que o leite materno, as mães que amamentam, né, até... não sei se é 1 ano, por aí, 2, no máximo, não sei. Que até existem estatísticas que essas pessoas evitam o câncer. Sem dúvida. Ai, que loucura. Sem dúvida. Cada dia mais descobre-se propriedades no leite materno que o leite de vaca não tem. O leite de vaca é para o bezerro. O bezerro nasce com 30 quilos, a criança nasce com 3 quilos, 3,2 kg. Então, quando se dá o leite substitui pelo leite de vaca, a indústria procura modificar o leite de vaca para aproximar do leite materno. Mas nunca vai ser igual ao leite materno. E esses leites são mais próximos do leite materno, são muito caros para a maioria da população. Com certeza. Doutor, e para terminar aqui, eu queria saber de você as diferentes doenças nas crianças no dia de hoje, de antigamente, porque descobriu-se vacinas e tal. Fala um pouquinho das doenças dentro da sua área de pediatria de hoje e de ontem. Certo.
Então, as vacinas vieram trazer uma contribuição imensa para nós evitarmos as doenças, né, tanto infantil como no adulto. Né? Começou lá no início do século passado com o Jenner, com a vacina da varíola, né, que ele observou e conduziu os trabalhos para que tivesse a vacina da varíola. Em 1974 em diante foi erradicada do mundo. A varíola matava muita gente. Eu lembro bem que final dos anos 60, quando eu estava no Emílio Ribas fazendo estágio, tinha 3 pavilhões para varíola. E as mulheres que adquiriam varíola, morria a mãe e a criança. Nossa. E as pessoas que vinham do Nordeste para São Paulo, para que trabalhassem em São Paulo, pegavam varíola com facilidade. Então, essa doença foi erradicada graças à vacina. Hoje, o sarampo, até 1980, era uma doença que matava, era a primeira causa de morte em criança. Hoje, o sarampo já está praticamente erradicado. Catapora também. Catapora, começaram a vacinar, ainda não está erradicada, mas diminuiu muito a incidência. Difteria, tétano, a gente não vê mais, graças à vacina. Então, vacinar é uma coisa importantíssima, porque aumenta a imunidade. Mesmo agora a gente vê com a vacina contra H1N1, que reduziu bastante a mortalidade por essa doença, né? Nos bebês, é isso? Nas crianças? Nas crianças, né? É dada principalmente em crianças e idosos. A partir de que idade que pode dar em criança essa vacina da gripe? A partir de 6 meses de idade, que é preconizada. A partir de 6 meses, então... a criança toma, né? O risco é maior dessa doença em crianças e idosos. Então, depois de 60 anos, também é mais preconizada, mas nessa faixa intermediária qualquer um pode tomar. Mas então, hoje em dia, sim, quais as doenças que mais aparecem, por exemplo, no consultório? De crianças, recém-nascidos? Olha... Respiratórias? Seria? Vou dizer para você, são as respiratórias, sem dúvida. Mas são as respiratórias alérgicas. Tipo bronquite, o quê? Asma. A bronquite que você falou é a asma. É que muitos médicos falam bronquite, é um termo um pouco errôneo. Bronquite é uma outra doença. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não. Bronquite é uma doença de bronco inflamatória, que é por vírus, por bactéria. A asma é uma doença imunolérgica, que é alergia. A pessoa herda, entendeu? A bronquite eu posso ter, você pode ter, se for fumante, ela pode ter, né? Já a asma, a gente fala... o fator genético é importantíssimo, mas o ambiental também é muito importante. Então, a gente fala que a asma não é quem quer que tem, é quem tem herança, quem herda dos pais. Então, se os 2 pais forem alérgicos, tiverem rinite, tiverem urticária, eczema, são doenças de pele, eczema, urticária, os filhos têm uma probabilidade de 50%. Um tem, outro não tem. De ter doença alérgica. Então é doença e herança, depende da herança, né? Agora, mas os médicos usam como sinônimo bronquite, asma, porque a asma dá uma conotação pior para quem ouve, porque quando ele fala que a criança está com asma, a mãe fica meio assim. Então a gente fala bronquite asmática. Entendeu? Para o termo ficar mais suave, mais suave. Então, as doenças hoje em dia que aparecem mais no consultório é respiratória, e essas doenças de garganta inflamada, como é que chama? Renite, adenoide. Otite, infecções que estão relacionadas até com a temperatura ambiental, com exposição ao frio, né? E exposição assim no ambiente com outras pessoas que transmitem os vírus, que nós temos centenas de vírus aí que causam essas doenças respiratórias. Então hoje a gente tem mais problema realmente com doença respiratória. Agora, falar em respiratória, já aconteceu de você estar assim, tal, de repente uma ligação porque a criança engasgou? Acontece, mas se engasgar a gente deve aprender o procedimento inicial, porque às vezes não dá muito tempo de chegar ao médico, né? Então, uma criança, deixar ela com a cabeça para baixo, bater nas costas, né? Se for uma criança maior, comprimir o abdômen, se for um adulto, comprimir o abdômen com a cabeça mais agachada, né? Aprender o procedimento que uma pessoa está sujeita a alguém próximo
engasgar. Há pouco tempo atrás, um amigo, até que era nosso barbeiro aí da cidade, engasgou com carne e faleceu. Não houve tempo de socorrê-lo, né? Então, o engasgo tem que ter um procedimento rápido. Ficar ligando para o médico, qualquer coisa, não resolve. Uma outra coisa também, às vezes, quando cai algum produto no olho, né? A pessoa não deve passar qualquer coisa no olho, lavar com água. E procurar um atendimento médico, né? Então, tem alguns procedimentos que aqui nós, brasileiros, não somos treinados, a população não é treinada para dar um atendimento num caso de um indivíduo que infartou. O que vamos fazer, né? Não sabem o procedimento que tem que fazer, né? E isso leva até... Devia se aprender na escola, sabia? Na escola, eu acho. E eu tenho procurado orientar, né, as pessoas de convívio, porque até pouco tempo o cunhado do meu filho faleceu jogando futebol ali no Comercial, há 8 meses atrás, um rapaz de 22 anos. E não tinha ninguém ali na hora que soubesse fazer uma massagem cardíaca. Poderia ser salvo, porque ele chegou depois de uns 12 minutos ao SUS, o coração voltou a bater, mas o cérebro já tinha... Porque o cérebro aguenta sem oxigênio uns 4 minutos. Além de 4 minutos, já começa, a cada minuto que passa, a possibilidade de reversão da lesão neurológica cai muito, entendeu? Então, ele voltou a bater a parte cardíaca, mas a parte neurológica não ocorreu. Agora, vem cá, o bebê que engasga, bota o bebê de cabeça para baixo, não é? Ou não? Põe ele numa posição com a cabeça para baixo, bate nas costas. Nas costas. Nas costas, para ele soltar o ar. E deixa sair tudo que sair pela boca. Não faz mal, deixa sair, vai limpando a boca, deixa sair. Mas as mães fazem de forma errônea. Quando engasga, põe de pé a criança e fica soprando e balança. Daí o que está na boca pode descer e entrar para a traqueia. Então isso é importante, saber o posicionamento, pôr com as costinhas. Fazer, como é que é, doutor? Vai te contar que eu sou o bebê aqui. Ai, bebê. Você vem aqui, ó. Eu pego você aqui, ó. Tá certo? Você é bebê, Tá. E vai limpando aqui, vai batendo, batendo forte, entendeu? Do bebê pra isso. Se é alguém, desculpa, mas deixa eu explicar pra você aqui. Se é um adulto, pega aqui, ó. Aqui no abdômen da pessoa. Peraí. Vou abrir aqui para vocês verem exatamente onde é. Pode vir aqui, doutor. Aqui na barriga, aqui, ó. E comprime forte. Abaixo da costela, baixada, não é isso? Com a pessoa assim, abaixada? Abaixado, vamos dizer, popularmente de 4. E comprime, entendeu? Então, isso desobstrui. Uma criança maior pode ser feito isso. Uma criança pequena... Aqui também é cultura, gente, não é? Mostra tudo. Se a gente saber isso, saber como conduzir na hora que é uma parada cardíaca, né? A gente deve, inicialmente, numa parada cardíaca, observar se não tem palpação aqui, se não sente o pulso, se não souber o pulso da carótida daqui, pegar o pulso aqui, não está sem pulso. Então, grita com a pessoa, com fulano. Você está bem, dá uns gritos para ver se a pessoa dá uma resposta. Se não deu resposta, deve iniciar massagem cardíaca num lugar duro e, ao mesmo tempo, na boca, a mesma pessoa, se tiver um outro, cada 4, 3 massagens, né? Uma boca a boca, mandar oxigênio para a pessoa e rapidamente a procura de atendimento. Mas se vai, por exemplo, ao SAMU, como ocorreu nesse caso do cunhado do meu filho, né, o SAMU atende em São Paulo e fica perguntando onde se localiza a pessoa, onde que ela está. Burocracia. Daí de lá eles ligam para Mogi. Daí de Mogi vai a ambulância, pega trânsito, tudo até chegar lá, é um desastre. Nos Estados Unidos as pessoas aprenderam até a usar o desfibrilador, que é o que dá choque cardíaco, põe aquele desfibrilador, dá o choque, a possibilidade de voltar o coração a bater é imensa, né? Eles mandam através de drone, que é uma coisa que nós temos aqui. Sim. Então precisa o Estado fazer uma coisa desse tipo, põe um aparelho através de drone e manda lá. Mandou lá descer o drone, qualquer pessoa que aprenda, liga o aparelho e dá o choque. Entendeu? A possibilidade de retorno é muito rápido, que é 4 minutos, 5 minutos, é pouquíssimo tempo. Então a pessoa às vezes depois volta, toma um choque, já morreu, mas toma um choque, coração, tá bom.
bate, mas a parte lá neurológica faltou oxigênio. Danou. Se sobreviver pode causar danos, né, irreversíveis. Danos irreversíveis. A família fica pedindo para que eu corra o óbito para que não fique... Então tem certas coisas que precisam ser ditas. A televisão é importante para a gente passar esses recados, viu? Passa nada, a televisão só passa porcaria, novela com mensagens horrorosas, com exemplos horrorosos, só desgraça. Nossa Senhora, já foi bom já foi tempo bom que a televisão tinha grandes programas, né? Acidentes, a pessoa saber como socorrer acidentado, que é coisa que qualquer um está ao lado, numa festa, a pessoa pode cair, acontecer alguma coisa, e um procedimento às vezes simples, fácil de aprender, né? Eu acho que isso deveria ser aprendido, ser ensinado na escola. Tinha que fazer parte do currículo, entendeu? Desde né, sei lá, a partir pelo menos no segundo grau, a partir do segundo grau, né? Estou disposto a isso, se for preciso. Eu e meu filho, nós até falei, porque nós ficamos traumatizados com essa morte até do rapaz. E, por azar, meu filho estava fazendo um curso de recuperação de atleta. Porque meu filho foi para os Estados Unidos, ele é ortopedista, e agora ele está se dedicando à ortopedia na parte esportiva, e ele precisa saber como... Então, ele fez curso em São Paulo, especificamente para atendimento de atleta. E nesse dia, meu filho estava em São Paulo, não estava lá dele. Você vê como é que o destino, né, leva as coisas a acontecerem. Deve ter sido frustrante para ele, né? Se as escolas quiserem me convidar, eu estou disponível para conversar. Viu? Aí, galera, aí, ó, do colégios aí, das escolas particulares ou estaduais. Olha aí, ó, olha que beleza. Eu estou disponível para ensinar essas manobras mais simples, né? Tem que ser alunos com mais de 12, 13 anos que têm uma capacidade de aprendizado melhor, né? Então já passa seu contato aí, vai que alguém queira, né? O contato é o telefone da minha casa é 4796-6912 e do consultório é 99624-7666. Estou disponível. Muito bem, você é uma gracinha, eu gosto muito de você. Um beijo na Marlene, nos seus filhos, que Deus abençoe, dê muita saúde para você, tá bom? Ser muito querido, ser muito amado, todo mundo gosta de você, ter uma família linda. E eu que agradeço de tê-lo aqui hoje, comigo aqui no programa Faniquito. Olha, eu fico agradecida a você, Patrícia, a gente se conhece há tanto tempo, eu também gosto muito de você, vejo seu trabalho social, que é sempre importante. Estou sempre vendo através do Facebook ou de outros meios de comunicação. Então, eu fiquei muito satisfeito quando você me convidou para essa entrevista, o seu programa. Eu que fiquei muito feliz. Mas eu só sinto uma coisa, realmente, é que a minha sogra não esteja viva, porque ela adorava você. Sua sogra? É. Quem é sua sogra? Minha sogra é esposa do Duarte de Freitas. Foi a primeira moradora da Rua do Clube de Campo. E ela vivia aqui comigo, então quando tinha seu programa, nossa, ela não perdia um programa. Oh, que lindo, ficou emocionada. 10 anos. Ela faleceu, mas isso é coisa que ela gostava demais, sem conhecê-la. Sem me conhecer. De graça. É uma coisa que até me emocionou também. Às vezes ela conviveu conosco aqui cerca de uns 10 anos, mas até ela morou sempre na Rua Duarte Freitas, foi a primeira moradora. Então meu sogro deu nome à rua. Deu nome vivo. Ele não tinha nome à rua, ele foi à prefeitura reclamar, falar, coloque seu nome, lá nos anos 40. E ficou, Duarte de Freitas. Como é que é o nome da sua sogra? Ela é Francisca Machado de Freitas. Que Deus a tenha, Dona Francisca. Né? E olha que genro, né? Que fala de você, até se emociona. Né? Coisa bonita, né? Geralmente sogra, né? Né? Parabéns, viu, por esse carinho, por esse sentimento, né? Por essa... Nossa, isso é uma coisa muito rara. E eu só sinto de não tê-la conhecido, né? E já que ela gostava tanto de mim, né? Mas Deus a tenha. Onde você estiver, ó,
Beijo para você, Fran. É Fran? França. França. França! Esse carinho não tem preço, né? Sem conhecer, sem nada, isso nem vamos falar nisso, que quem vai chorar sou eu. Dá um beijo aqui, coisa linda. Valeu, obrigada por tudo, obrigado, viu? Deus abençoe viu? você e toda a sua família. Obrigado. Valeu, Obrigado. viu? Aí. Obrigado. Bom, gente, depois dessa entrevista gostosa, né, e informativa com o pediatra Dr. Rafael Russo, eu recebi um vídeo que eu fiquei extremamente emocionada e que tem a ver, né, também com essa nossa entrevista, e eu quero aproveitar e passar esse vídeo para vocês verem que coisa linda, que coisa sem palavras. Vamos conferir. الحمد لله بعد ما شفت من 3 ساعات